Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, a gente vai fazer uma continuação do estudo de onde vem o anticristo e quem é o anticristo. Só que nesse vídeo, a gente vai falar onde está o trono de Satanás, que por consequência, o trono de Satanás será entregue à besta, e de lá a besta governará diante do mundo inteiro. E o objetivo final da besta é atingir a quem? É conquistar a que território? Então, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses temas. E estou aqui com um estudo pronto para passar para vocês. A grande pergunta é: onde está situado o trono de Satanás? Para a gente conseguir atingir essa resposta, a gente tem que ler lá o livro de Apocalipse, as cartas às igrejas, né? E quando a gente se depara com a carta da igreja de Pérgamo, a gente vai ver o que o Espírito Santo diz à igreja de Pérgamo. Está lá em Apocalipse 2, versículo 12, que diz assim: ao anjo da igreja de Pérgamo escreve: isto diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Prestem atenção nisso. Contudo, retens o meu nome e não negaste a sua fé em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós onde Satanás habita. Ou seja, percebam, pessoal, que o Espírito diz à igreja que a igreja de Pérgamo estava localizada aonde Satanás habita, onde ele estabeleceu o seu trono, onde fica o trono de Satanás. Isso é uma referência ao passado, mas também é uma referência ao futuro, as coisas que hão de vir. Porque a igreja sofreu perseguição em Pérgamo, sofreu, lógico, que teve tiranos que comandaram aquele lugar e perseguiram o povo de Deus. Mas isso o texto bíblico estabelece que é uma relação atemporal. Ou seja, Satanás habita em Pérgamo. Então isso não muda do passado para o presente e no futuro. Satanás continua, aquele espírito de Satanás continua habitando e agindo naquele lugar. E a gente pode ver isso no texto onde fala que Satanás, o dragão, entregará o seu trono à besta. Então a gente precisa entender que Pérgamo é onde fica o trono de Satanás. E aonde está Pérgamo nos dias atuais? Nos dias atuais, a gente dá um Google aí, procura aonde fica a localização de Pérgamo. Você vai ver que Pérgamo hoje em dia se chama Bérgama e fica na Turquia. É uma cidade turca. Ou seja, a Turquia é um ponto principal para as profecias dos dias finais. A Turquia será abraçada pelo anticristo. Como a gente já viu no outro vídeo, o anticristo ele vem do Iraque. O homem do pecado, o homem vil, ele vem do Iraque. Para você entender isso, você tem que ver o vídeo anterior. Senão você não vai entender que lá eu falo com os textos, um texto claramente que está lá em Naum, que o anticristo vem do Iraque. Então, mas ele vai estabelecer o seu trono na Turquia. Será um país-chave, será uma cabeça-chave da nova ordem mundial, nova ordem satânica que será estabelecida nesse mundo. O sistema todo estará sendo mandado, sendo observado da Turquia para o mundo inteiro. Ou seja, de lá sairá a lei do anticristo, a lei do ímpio. Por isso que existem vários versículos apontando que o mal vem do norte, ou seja,
Deus já tinha falado para Israel, para eles prestarem atenção com o norte, porque o mal vinha do norte. E se você pegar Israel no mapa mundi e olhar exatamente aqui, Israel fica aqui e a Turquia fica aqui, bem certo ao norte, ao extremo norte de Israel. Ou seja, as profecias já vinham falando sobre o inimigo do norte. Mas vamos continuar com o texto bíblico. Percebamos que Satanás habita em Pérgamo, na Turquia, em Pérgamo. Ele habita, mas ele entregará o seu poder ao anticristo, a besta. E esse texto está lá em Apocalipse 13, versículo 1 e 2. Vamos lá. E eu ouvi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres tinham 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. Aí, vamos parar um pouquinho aqui para falar de uma conexão que o Espírito Santo está fazendo para nós ligarmos aos animais lá de Daniel. Pés de urso, é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão. Ou seja, tá falando dos animais lá, dos 4 animais que Daniel teve a visão. Ou seja, quando ele fala que a besta é semelhante ao leopardo com pés de urso e boca de leão, ele está falando que a besta é uma junção de todos aqueles animais que eram reinos. Ou seja, é uma junção, uma coligação de todos esses animais num só sistema, num só governo único. Percebam, e vocês mesmos, eu quero que vocês mesmos estudem sobre os 4 animais, lá que vocês vão ver o que eu estou falando. Lição de vocês estudarem. Não vou falar sobre isso agora, mas vocês vão procurar os textos e vão estudar. A junção desses 4 animais formam a besta. E aqui o mais importante é: a besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. O dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono e a grande autoridade à besta. Ou seja, ele deu o seu poder, todo o poder diabólico, satânico estará nas mãos do anticristo. Ele deu o seu trono, ele deu aonde está o seu trono, aonde ele habita, e toda a autoridade que ele exerce nessa terra. O anticristo terá o poder de Satanás nessa terra. E aí a gente percebe que o trono fica em Pérgamo. O trono de Satanás fica em Pérgamo. E, consequentemente, o trono da besta também será estabelecido lá, na Turquia, um país-chave do governo do anticristo. Percebam que as profecias mostram de onde o anticristo sai e para onde ele vai, para onde ele estabelece o seu reinado. E também vai mostrar, a gente vai ver os textos daqui para frente, qual que é o seu objetivo. Então vamos ao texto, né? Onde fala, os lugares onde falam qual que é o objetivo do anticristo. Vamos para Mateus 24. Mateus 24. Vou fazer esse vídeo sem cortes, pessoal, para me facilitar, né? Vou procurar aqui com vocês, espero que vocês também estejam nessa hora, nem que vocês pausem o vídeo, estejam procurando os textos bíblicos, fazer algo mais realista. Porque o meu canal aqui, o nosso canal, é um canal que eu não gosto muito de fazer edições, eu gosto de gravar e assim que gravar já lançar o vídeo sem edições. Não gosto muito de fazer cortes, porque eu gosto de passar a verdade para vocês. Então,
eu quero fazer o vídeo falar da melhor forma possível que vocês possam entender. Assim como eu entendo que vocês possam entender. Então, claro, estamos começando agora, vocês mesmos veem que a gente tem poucos inscritos, mas aos poucos inscritos que Deus tem nos dado para estudar as profecias, estão aprendendo da melhor forma possível. Estou me esforçando para passar o conhecimento bíblico verdadeiro para vocês. Vocês não vão ver dentro do templo, vocês não vão ver em placa de igreja A, B ou C, porque isso não é pregado dentro das igrejas. Eu bato o martelo e falo, pouquíssimas igrejas pregam isso aqui, esse evangelho. Pouquíssimas igrejas pregam o que é o reino de Deus, como funcionará o reino de Deus. Pregam a literalidade do milênio, é difícil. As pessoas, e quem prega a literalidade do milênio não consegue enxergar as maravilhas que existem no milênio. Não consegue enxergar como será o reino de Cristo aqui na Terra. Ou seja, falta visão para o povo de Deus. Então, mesmo que seja pouco, mesmo que os nossos inscritos sejam poucos, mas Deus está dando entendimento a cada um de vocês que estão aqui, que estão vendo os vídeos. Eu peço a Deus para que Ele abençoe vocês, para que Ele destrave o entendimento de vocês, para que vocês consigam enxergar as profecias com clareza, assim como Ele me revelou. Pessoal, deem um voto de confiança ao nosso canal, porque eu não estou defendendo placa de igreja nenhuma. Até porque eu não estou congregando no momento dentro de templos. Eu congrego em casa com minha família. Congrego em casa com minha família. Porque não tenho concordado com nenhum sistema religioso imposto aqui na minha cidade. Até quem a gente pensava que era contra o sistema, que saiu de um sistema maior, de uma igreja maior, que visa só isso aqui, a pessoa saiu de lá, falou mal do líder, que é um grande líder, né? Um grande líder em termos de financeiro, em termos de número de pessoas dentro da sua igreja, uma das maiores do Brasil. A pessoa sai de lá, monta o seu próprio sistema religioso, porque monta uma igreja, abre uma igreja, e Deus dá a oportunidade para a pessoa fazer tudo certo, que saiu de um sistema. Deus abre a porta para ela abrir um local de adoração, um local de ensinar a palavra, e faz errado, e faz o mesmo erro que esse outro líder. Visa o dinheiro, visa a pregação coach, ou seja, chega até a ser engraçado, pessoal. Deus dá a oportunidade para a pessoa fazer tudo diferente do que aprendeu, e ela faz a mesma baboseira que esse líder fazia. Então, por isso que eu não tenho congregado com ninguém, em templo nenhum. Tenho congregado dentro da minha casa, com a minha família, mas eu não sou contra a congregação, não. Muito pelo contrário. Se eu achasse pessoas aqui na minha região, na minha cidade, que pensassem da mesma forma como eu vejo o evangelho e vissem essas sagradas coisas como eu tenho visto, como eu tenho aprendido, eu congregaria sem o menor problema. Mas o evangelho está deturpado. Acho que em todos os cantos do país, mas aqui na minha cidade existe um grande problema com o evangelho aqui. Aqui da onde eu estou falando, vou até citar o nome, de Videira, Santa Catarina, existe muitas pessoas que só visam conquistas financeiras, são egoístas, visam a família, a minha família estando boa, a minha casa estando boa, eu tendo meu carro, eu tendo meu dinheiro no final do mês, tá bom. Os outros que se lasquem. O pessoal pensa assim, o pessoal tem uma visão egoísta. O pessoal não gosta de se misturar.
O povo da minha cidade é assim. Eu tenho que falar a verdade para vocês. E por discordar desse jeito, desse caráter, às vezes é melhor você não congregar. Deus precisa fazer uma mudança muito grande neste povo, para eles terem um avivamento e deixarem as coisas materiais, o dinheiro, de lado. Porque essa cidade é uma cidade muito próspera, onde tem emprego, onde não tem gente desempregada. E quem está desempregado aqui é porque quer. Mas esse povo precisa se arrepender. Deixar de lado o mamon, deixar de lado as conquistas financeiras e se dobrar para Deus. Adorar a Deus, buscar o verdadeiro evangelho e não ficar nessas baboseiras de teologia coaching, porque isso vai levar essas pessoas ao abismo. E há muita gente verdadeira dentro desses templos, mas perdido como cegos, porque os pastores desse sistema religioso maldito alimentam o ego dessas pessoas para quererem conquistar dinheiro, riqueza, carro, casa, tudo, menos buscar o reino de Deus. E o que Jesus disse? Buscai o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eles estão indo contra um dos principais mandamentos de Jesus. É por isso que eu não congrego. Mas, lógico, se eu encontrar um grupo de pessoas aqui por perto que vejam o verdadeiro evangelho como é na sua essência, claro que eu vou congregar, né, pessoal? De forma alguma somos contra a congregação. Mas voltando ao estudo, o texto está lá em Mateus 24. Vamos achar aqui. Eu dei uma saída do foco do vídeo, não porque eu quis, pessoal, mas porque o próprio Espírito mandou falar essas coisas. Porque eu não queria falar. Não queria falar, eu queria concentrar no tema do estudo, mas aprove a Deus ser assim. Mas vamos voltar ao estudo aqui. Mateus 24, 15. Porquanto, quando virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está num lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa da sua casa. Quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas roupas, mas ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno nem no sábado, pois então haverá grande aflição, grande tribulação, como nunca houve antes, desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá. Percebam que Jesus, o nosso Senhor, está dando um enfoque maior na grande tribulação sobre o povo de Israel. Sobre o povo de Israel. Ele está dando um enfoque para a gente perceber que o objetivo do anticristo é invadir Jerusalém, é conquistar Israel. Mais uma para a gente bater no sistema agora. O que o sistema religioso no mundo inteiro tem feito? O sistema religioso que eu digo evangélico tem passado a mão na cabeça de Israel. Não tem denunciado os erros de Israel, os pecados de Israel. Israel é um país idólatra hoje em dia. Eles pensam que não, mas eles são idólatras. Eles acham que eles servem a um único Deus, mas eles são idólatras. Eles idolatram rabinos, eles idolatram o Talmud, que não tem nada a ver com as escrituras sagradas. Eles idolatram os costumes, as legalices, o legalismo, os falsos ensinos. Eles negam, só de negar Jesus como Messias, eles já estão cometendo o maior erro da vida deles. O maior
erro da vida deles. Ou seja, percebam. E o sistema religioso evangélico tem passado a mão no povo de Israel. Tem passado a mão na cabeça dos judeus. E não tem falado sobre o pecado do povo. E quando você não fala sobre o pecado de alguém, para essa pessoa você não está dando a chance para as pessoas se arrepender. Você está negligenciando, você não está alertando essa pessoa para ela mudar. Então, o sistema religioso está fazendo Israel cair num precipício grande. E esse precipício culmina com o anticristo invadindo Israel e invadindo Jerusalém. Que a gente vai ver agora, daqui a pouquinho. Vamos ver daqui a pouquinho. Mas vamos ver primeiro Daniel 9:27. Que aqui Jesus fala sobre a abominação da desolação que Daniel falou. Então vamos ver o que é essa abominação da desolação que está lá no profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 27. E ele confirmará uma aliança com muitos por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais, e sobre a asa das abominações virá o assolador, até a destruição determinada, o qual será derramada sobre o assolador. Ou seja, ele confirmará uma aliança com muitos. Quem é ele? Ele é o anticristo. Ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Uma semana em tempos proféticos significa 7 anos. Cada dia representa um ano. Ou seja, durante 7 anos. E na metade desses 7 anos, ele vai quebrar essa aliança. E vai fazer cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Percebam que a gente não está na velha aliança. A gente está na nova aliança. Na velha aliança a gente precisava... Aliás, a gente não. O povo de Israel precisava fazer sacrifício de animais, de cereais, de coisas, mas principalmente de animais, para o perdão dos pecados. A forma deles sacrificarem a Deus era sacrificando animais. Mas hoje em dia, na nova aliança, o que está dizendo? Que o anticristo fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. O que é isso na nova aliança? Fazer cessar o sacrifício é você perseguir, é você acabar com a expressão de fé da pessoa, é você banir as orações, você fazer um decreto em que banam as orações, que banam a Bíblia, perseguição religiosa. Você não poderá orar, você não poderá ler a Bíblia, você não poderá ter aplicativo da Bíblia no seu celular, você não poderá mencionar versículos bíblicos nas suas redes sociais, nem ensinar qualquer coisa. Ou seja, haverá uma grande perseguição. O anticristo fará uma grande perseguição contra quem oferecer sacrifícios a Deus. Isso é a abominação desoladora. O anticristo vai fazer uma abominação que vai ser desoladora. Por quê? Porque ele proibirá o povo de Deus de servir a Deus. Isso é a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel. E isso acontecerá com um grande enfoque no povo de Israel. Mas claro que acontecerá no mundo inteiro. Mas o grande enfoque, o epicentro será lá em Jerusalém. Ou seja, percebam que Deus está nos revelando de onde vem o iníquo, de Nínive, no Iraque, para onde ele estabelece seu trono, para a Turquia, que fica ao norte de Israel, e o principal objetivo é invadir Jerusalém, é invadir Israel e conquistar aquele território e derrotar o povo de Israel, o povo judeu.
Ou seja, desde o começo, os filhos de Ismael, os filhos da precipitação, perseguem os filhos de Isaac, os filhos da promessa. Desde o início, essa guerra vem desde Abraão até o fim dos tempos. O filho da precipitação, o filho com a escrava persegue o filho da livre. O filho da escrava persegue o filho da livre. E o anticristo, ele vem da descendência de Ismael. Ou seja, ele é filho de Ismael, ele é descendente de Ismael. E persegue os descendentes de Israel, de Isaac. Se Abraão não tivesse desobedecido a Deus, nada dessa guerra teria ocorrido. Mas vocês veem que é uma coisa que é para ocorrer. Porque Abraão desobedeceu a Deus nisso aí e se formou 2 fogos cruzados que brigam entre si. Se formou e vai até o fim dos tempos. Vocês veem que é interessante, né? O anticristo vem da descendência de Ismael e persegue o seu irmão Israel, o seu irmão Isaac, né? Melhor dizendo. Os descendentes de Ismael perseguem os descendentes de Isaac. Então, há uma guerra incrível ali naquele Oriente Médio. Países de Oriente Médio odeiam Israel. E a gente percebe de onde vem isso aí. De lá de trás. E continuará até o fim dos tempos. E para a gente fechar o estudo e ver tudo isso, vamos para Zacarias. Esse texto de Zacarias é sensacional. Porque fala com autoridade o que acontecerá. E o porquê que acontecerá isso. O porquê que Deus permitirá que isso aconteça. O porquê que Deus permitirá que isso aconteça. Vamos aqui, ó. Aqui vocês vão prestar atenção. Zacarias 14, versículo 1. Vem o dia do Senhor, no qual os teus bens serão repartidos no meio de ti. Eu ajuntarei, o próprio Senhor falando, eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Por que Deus está falando que ajuntará as nações? Porque Ele permitirá com que o anticristo conclame as nações inimigas, todas as nações que odeiam Israel na face da terra virão para a batalha. Todas as nações que odeiam. Quem não odeia não vai vir para a batalha. Quem não concorda com o governo do anticristo não irá vir para a batalha. E a gente vai ver isso, que não virão todos. Tem gente que não vai vir. Mas os que odeiam Israel, os que têm Israel por inimigo, virão. E ele vai congregar. O anticristo irá congregar todas essas nações para lutarem contra Jerusalém. Mas isso amando, ou seja, pela vontade do próprio Deus. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. Olha o que vai acontecer com Israel, com Jerusalém. Que os pastores não têm coragem de pregar. Pelo contrário, ficam passando a mão na cabeça do povo judeu e não pregam o arrependimento para eles. Não pregam o arrependimento para o povo de Israel. E por não pregarem o arrependimento, por esse povo continuar na rebeldia de coração, isso vai acontecer. Aqui, ó. Eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. A cidade será tomada, as casas serão saqueadas, as mulheres forçadas. Sabe o que é forçar, né? Uma mulher.
é abusar dela, exatamente. As mulheres serão forçadas, metade da cidade irá para o exílio, para o cativeiro, mas o restante da cidade não será expulso. Então, o Senhor sairá e pelejará contra essas nações como pelejou no dia da batalha. Nos primeiros 2 versículos a gente vê o que acontecerá. Zacarias 14, o que acontecerá. E no terceiro a gente já vê Deus vindo para a batalha e restituindo a sorte de Israel. Mas a gente vai entender o porquê que Deus vem aqui no 13, no 3, melhor dizendo, no versículo 3 do capítulo 14 de Zacarias, lá no capítulo 12. A gente tem que voltar um pouquinho. Então vamos ler o que está escrito no capítulo 12 de Zacarias. É esta a palavra do Senhor acerca de Israel. Palavra do Senhor que estende o céu e funda a terra e forma o espírito do homem dentro dele. Porém, Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor. Quem que são os povos em redor de Jerusalém? Países do Oriente Médio, descendentes de Ismael. Você vê que o texto é sensacional, o texto não se contradiz, é revelador. Porém, Jerusalém como um copo de atordoamento para todos os povos em redor. E também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que se erguerem certamente serão feridos, e se ajuntarão contra ela todas as nações da terra. Daquele dia, diz o Senhor, ferirei de pânico todos os cavalos, de loucura ferirei os cavaleiros, e sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos, e ferirei de cegueira todos os cavalos dos povos. Desses povos que irão contra Jerusalém, né? Então os chefes de Judá dirão no seu coração: a minha força são os habitantes de Jerusalém. O Senhor dos exércitos é o seu Deus. Naquele dia porei os chefes de Judá como uma brasa ardente debaixo da lenha e como uma tocha incandescente entre os gavetos. A direita e a esquerda consumirão todos os povos em redor. Mas Jerusalém será habitada. Outra vez ela permanecerá no mesmo lugar e ficará intacta. Percebam que eles estão... Percebam que o texto é claro, né? O texto é claro. O texto é claro, né? Falando que Jerusalém será intacta. Jerusalém ficará intacta, será habitada, ou seja, Jerusalém não será destruída, porque Jerusalém não é a grande Babilônia, como muitos têm ensinado por aí. Mas Jerusalém está agindo como uma grande Babilônia. Mas ela não é. Grande Babilônia são todas as cidades da terra. Mas Jerusalém, Israel tem promessas. Promessas de restauração. Por isso que Deus vai deixar ela intacta. Ela vai sofrer a fúria do diabo, a fúria do anticristo, perseguição em massa, mas não será destruída. De forma alguma. De forma alguma. Deus deixará eles sofrerem, deixará eles passarem pela ira do diabo, mas eles não serão destruídos. E vamos continuar aqui. Cadê? Ficará intacta. No 7. O Senhor salvará primeiro os da tenda de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, de sorte que dentre eles que o que dentre eles tropeçar
Naquele dia será como Davi, e a família de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Ou seja, Deus está falando aqui, nesses primeiros 9 versículos, que vai ferir os inimigos, né, de Israel. Mas a grande pergunta é que Deus vai ferir os inimigos. Por quê? Por que Deus vai ferir os inimigos de Israel? Se até então Deus estava irado contra Israel. Porque Israel se arrependeu. Vocês vão ver que Israel se arrependeu aqui. Nesses versículos aqui, no 10, no 11, no 12, no 13 e no 14. Aqui está a explicação final. Deus muda a sorte de Israel por causa disso. Vamos lá. Zacarias capítulo 12, versículo 10. Sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e da súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram. Quem que está falando aí? O Senhor Jesus. O Espírito de Jesus, através do profeta Zacarias, está falando com o seu povo, Israel. Ou seja, haverá um espírito de graça, de súplica. Eles vão ver o que eles fizeram, a desgraça que eles fizeram. Desculpem a expressão, mas eles vão ver a desgraça que eles fizeram quando eles negaram Jesus. Ou seja, mesmo eles não sendo aquelas pessoas que estiveram lá, que mandaram Jesus ser transpassado, ser crucificado, os descendentes carregam o peso, porque não aceitaram Jesus como Messias. E é por isso que Israel sofreu tudo que tinha que sofrer, todas as profecias. A cidade foi pisoteada pelos inimigos. Deus permitiu que os inimigos entrassem, levassem metade para o abismo, para o cativeiro, melhor dizendo, levaram metade para o cativeiro, saquearam, forçaram as mulheres, ou seja, todas essas coisas ruins, para que o povo entendesse que precisava se arrepender, voltar atrás, se arrepender e aceitar o Senhor como Messias, como ungido. O grande Messias prometido de Israel já veio, e eles estavam esperando o Messias vir, mas o Messias veio, e aqui eles reconhecem que o Messias veio. Aqui, ó. Sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e da súplica, e olharão para mim, a quem transpassaram, e prantearão como quem pranteia por seu único filho. Chorarão amargamente por ele, como se chora pelo primogênito. Naquele dia será o grande pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad e Rimon no vale do Megido. A terra pranteará, cada família à parte, a família de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família de Natã à parte, e as mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, e suas mulheres à parte, a família de Simei à parte, e as mulheres à parte, e as demais famílias, cada família à parte, e suas mulheres à parte. Ou seja, todas as pessoas, as mulheres, todos aqui vão reconhecer que negaram Jesus, que fizeram essa burrada e vão se arrepender. Por isso, Deus entra com providência aqui no versículo 3 de Zacarias 14. Então o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está a leste de Jerusalém, para o oriente, e o Monte das Oliveiras será dividido no meio, para o oriente e para o ocidente, formando um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e metade para o sul. Fugireis pelo vale dos meus montes,
porque o vale dos montes chegará até Azel. Fugireis assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o meu Deus, e todos os anjos com ele, a arrebatamento. Naquele dia haverá luz. Não haverá luz, nem frio, nem geada. Será um dia singular, conhecido como o dia do Senhor. Não será nem dia nem noite. Quando a tarde chegar, na... quando a tarde chegar haverá luz. Naquele dia também correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isso. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será o seu nome. Aqui já vemos a conquista de Jesus, tirando Satanás, os seus inimigos, o anticristo. Jesus tirando todos os seus inimigos da terra de Jerusalém, estabelecendo o seu reino. O Senhor será rei de toda a terra. Naquele dia, um será o Senhor e um será seu nome. Toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lugares do rei. Habitarão nela e já haverá maldição. Já não haverá maldição. Jerusalém habitará segura. E aqui, ó, esta é a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearam contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles em pé ainda, e lhes apodrecerão a língua na sua boca. Ou seja, essas pessoas que forem contra Jerusalém, é isso que acontecerá contra eles. Eles vão ser destruídos vivos. Tanto é que a carne vai ser consumida, eles em pé ainda, vai apodrecer a língua dentro da boca deles. No 13, naquele dia também haverá da parte do Senhor uma grande confusão entre eles. Cada um agarrará a mão do seu próximo, cada um levantará a sua mão contra o seu próximo. Eles mesmos vão se destruir, vão ser destruídos. Também Judá pelejará em Jerusalém, e se juntarão as riquezas de todas as nações circunvizinhas, ouro, prata e vestes em grande abundância, como esta praga, assim será a praga dos cavalos, e dos muitos camelos e dos jumentos, de todos os animais daquelas nações. No 16 aqui está falando as nações que não foram contra Jerusalém, ou seja, que não foram movidas pelo anticristo, mas não foram contra Jerusalém. Ou seja, estas entram no reino, essas entram no milênio, no reino de Deus, porque não aceitaram a marca da besta, não aceitaram lutar contra Jerusalém, não foram no gogó, na lábia do anticristo, mas ficaram contra o anticristo e não aceitaram e não foram. Então, essas nações entram no milênio e a igreja mandará nessas nações. Nós seremos reis sobre essas nações e eles terão que nos obedecer e nós ensinaremos a eles a obedecerem, a terem uma vida com Deus. Então é isso que vai acontecer. No 16, então todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão anualmente, uma vez por ano, na festa dos tabernáculos, para adorar o Rei, o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos. Eles vão ter que cumprir isso, é um mandamento para eles. Se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor Jesus, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ela a chuva. Se a família dos egípcios não subir para participar, cairá sobre eles esta praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Ou seja, não virá chuva, eles não vão conseguir plantar
não vão conseguir colher, porque eles ainda vão estar num corpo assim, num corpo de carne e osso como nós. A igreja estará glorificada, estará no estado eterno, no milênio, mas as nações ainda estarão como nós. Claro que com mais, digamos assim, perfeição, eles estarão como Adão no seu estado original. E a igreja num estado muito maior de glória e poder. Mas eles ainda sofrerão dor, eles sofrerão dor, as mulheres vão engravidar, haverá morte, haverá pecado no milênio. Então, e eles vão ter que anualmente ir até Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos e adorarem o rei de toda a terra. E se eles não irem, não cairá a chuva e suas plantações não vão ter fruto. E eles vão sofrer, vão padecer. Então, será um mandamento eles irem. Eles vão ter que ir, mesmo que eles não queiram, eles vão. Dessas nações que, claro, não foram contra Jerusalém e entraram no milênio. Entraram no reino de Deus como nações. Sem glória, mas como nações. E vão ter que cumprir a palavra de Deus. Vão ter que obedecerem a Deus. Entendeu, pessoal? Então, o vídeo ficou um pouco longo, mas precisou eu falar tudo isso para vocês entenderem e absorverem o máximo de conhecimento. Então, vocês percebam quanto isso não é ensinado dentro do sistema religioso. É por isso que eu não estou aqui para defender placa de igreja nenhuma. Nem religião A, nem B, nem C. Eu estou aqui para defender a palavra de Deus. Para defender a palavra do leão da tribo de Judá. Do nosso Senhor e Salvador Jesus. É por isso que eu prego, é para isso que eu prego, sem placa de igreja nenhuma. Sem denominação nenhuma atrás de mim. Levantarei a bandeira do reino de Deus. Essa é a minha bandeira. É para isso que eu luto, pelo reino. Buscar o reino em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. Deus abençoe a todos.